Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, mais uma vez agora para falar com a Fundação Procafé. A gente vem acompanhando junto da Fundação as reais condições dos cafezais brasileiros. Você vem acompanhando por aí que o produtor está enfrentando um intenso déficit hídrico desde o começo desse ano. O clima foi muito positivo para a colheita dessa safra, mas agora já começa a impactar aí na próxima produção, que naturalmente já é de ciclo baixo para o Brasil. Hoje, além da Fundação Procafé trazer para a gente um parâmetro de como está a situação, o João Marcelo Oliveira de Aguiar, ele é superintendente executivo da Fundação Procafé e também vai falar um pouquinho de mercado aqui com Notícias Agrícolas. João, seja muito bem-vindo ao NA. Ok, a gente, Fundação Procafé, que agradece, tá, a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar algumas informações, né, com os cafeicultores do nosso país. Para a gente é uma bela oportunidade. Tudo o que nos permite, né, gerar informação para os nossos cafeicultores vai ser sempre muito bem-vindo. Então, somos nós quem agradecemos. João, já tem uns 10 dias que eu conversei com o engenheiro Rodrigo, da Fundação Procafé. Ele trouxe um parâmetro do que estava acontecendo. A condição ainda era muito crítica e preocupante para a próxima produção. Para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma atualização para quem está nos assistindo de como estão as lavouras nesse momento. A gente tinha alguma previsão de chuva para acontecer nos últimos dias. Eu queria saber se de fato choveu, se a temperatura amenizou um pouquinho, como que está o cenário por aí hoje? Olha, em diversas regiões cafeeiras da espécie arábica, pelo menos, que a gente acompanha, a gente percebe que para esse mês de novembro nós tivemos muitas previsões de chuvas, mas poucas realizações. Ou seja, se a gente for pegar, hoje dia 11, a gente já está quase na metade do mês de novembro e as chuvas continuam abaixo da média, tá, dos últimos anos. Outro ponto, essa questão, né, do déficit hídrico atrelado aí às altas temperaturas, a uma altura dessas, o que acabou ocasionando? A uma altura dessa, nós já temos aí a abertura das 3 principais floradas em diversas regiões cafeeiras. E essas, tá, floradas, elas ocorreram sob esse estresse hídrico e sob também as condições de alta temperatura. E com isso, qual consequência nós teremos? Tá? A consequência é o abortamento, né, das flores e com consequente perda de produtividade para o ano que vem. Isso nós não estamos falando, tá, de que talvez vá ter uma perda. As perdas, elas já estão certas. O que falta agora saber é a quantificação dessas perdas, ok? Embora ainda muito precoce, muito prematuro, nós temos aí alguns analistas, alguns técnicos de campo, alguns profissionais que já arriscam colocar algumas possibilidades. Muitos deles vêm colocando uma quebra aí de algo em torno de 30%. Repito, embora ainda seja uma análise muito prematura, muito precoce, mas só para dar uma base para a gente. Se a gente falar de uma quebra de um ano para o outro de 30%, com certeza nós não estamos considerando meramente a bienalidade da cultura, tá? Vamos colocar aqui exemplo. Vamos pegar um exemplo mais recente, que é da safra de 2018 comparada com a safra de 2019. Na safra de 2018, que foi uma safra recorde, a Conab aponta que foram colhidas aí 61.650.000 sacas de café. Contra 2019, um volume aí de 49.300.000 sacas. Aqui nós estamos falando de uma quebra ocasionada simplesmente pela bienalidade da cultura, de 2018 para 2019, quando não tivemos intempéries climáticos. Essa quebra, ela, percentualmente falando, ela foi equivalente a 20%, ok?
Agora, esse ano também tivemos uma mega safra, né? Não superou a de 2018, mas por pouco. A Conab aponta um número aí de 61.620.000 sacas. Se a gente for considerar uma quebra natural da bienalidade para o próximo ciclo aí de 20%, a gente estaria falando de 12 milhões de sacas. Mas assim, então, bienalidade, 20%. Né? Pegando um exemplo aí da safra 2018, da safra 2019, mais recentes, e nós pegamos aí também, vamos falar de alguns profissionais de campo que já vem colocando algumas possibilidades de 30%, ok? Portanto, uma quebra aquém da natural gerada pela bienalidade. Vamos pegar esses dois números, 30%. Há lá ainda os técnicos e até mesmo os cafeicultores que já têm aí suas provisões, embora precoce, embora prematuro, para quebras aí nas áreas cafeeiras de café arábica que podem chegar a 40%, tá? Mas vamos pegar o número geral que muito deles vem colocando para nós, vamos considerar 30%, 20%, não vamos jogar nem para cima, não vamos jogar nem para baixo. Vamos pegar a média, 25%. Se a gente falar de uma quebra para o próximo ano de 25% em cima de uma safra, né, de 2020, conforme os dados da Conab, de 61.620.000, pessoal, nós estamos falando de uma redução na oferta a nível mundial de quase 16 milhões de sacas de café. Isso, com certeza, na hora que esses números começarem a ser clareados, né? Na hora que essa perda real começar a ser quantificada e que os primeiros números surgirem, a gente imagina que isso deva ocorrer, né? Logicamente no início do ano que vem, a gente vê alguma possibilidade de reação das cotações, tá? Falando em mercado, vou aproveitar o gancho que você puxou, João. No final de outubro, os primeiros dias ali de novembro, a Fundação Procafé tem como hábito soltar para a mídia aquele boletim de mercado, avaliando como é que tem sido as movimentações. No dia 30 de outubro, esse documento que veio assinado pelo senhor, ele trazia que o mercado ainda não tinha entendido a real situação, as cotações ainda não respondiam a esse déficit hídrico, enfim, a essa situação hoje, dia 11 de novembro. Como que o senhor tem avaliado isso? Vale lembrar que nos dois últimos pregão o café até subiu um pouquinho mais, deixando um pouco aquela estabilidade que a gente estava observando. Como que o senhor tem avaliado isso hoje? Olha, a impressão que a gente tem, a percepção nossa, até gerada por aí as análises técnicas que a gente vê, lê, assiste de alguns colegas analistas de mercado, a impressão que deixa é que essa percepção de que as perdas para o ano que vem já estão certas aumentou, tá? Agora, muitos questionam, tá, mas se a percepção, se os analistas do mercado, os próprios players do mercado começaram a ter a percepção, né, de que a essa altura as chuvas não mais revertem o quadro, sim, mas sim paralisam. As chuvas daqui em diante, elas não vão reverter as perdas para o ano que vem, elas podem paralisar as perdas, mas reverter não, as perdas já estão concretizadas. A gente percebe sim que os players de mercado, os analistas, eles aumentaram a percepção a respeito disso, né? Mas aí muitos acabam questionando, poxa, mas então por que as cotações continuam pressionadas? As cotações continuam num curto prazo e devem permanecer pressionadas num curto prazo por alguns outros fatores, tais como nós estamos em um período do ano que é natural de todo ano, é um período que dá um sentimento de amplo abastecimento. E esse ano ainda, a gente está saindo de uma safra quase que recorde, Brasil, a segunda safra recorde do maior produtor a nível mundial, né? E os cafés brasileiros, eles estão com as suas exportações aí a todo vapor.
Atrelado a isso, nós temos outras origens que começaram sua colheita, né? Geralmente iniciam sua safra em outubro. Tais origens aí como Colômbia, outras, América Central, são cafés que também estão começando a chegar no mercado. E tudo isso tende a pressionar as cotações no curto prazo. Outro fator que vem pressionando as cotações e não dá para deixar de mencionar é a própria instabilidade toda gerada pela pandemia, ainda mais a gente observando aí a segunda onda da pandemia nos Estados Unidos, importante consumidor, e também na Europa, outro importante consumidor, né? Dados recentes da OEC falando sobre a redução de consumo, se é que é redução mesmo. Por quê? Dados recentes da OEC apontam uma redução no consumo que não chega nem a 1%, né? Então, assim, não é um número de redução, né, de regresso no consumo tão significante. Quando a gente fala de impacto da pandemia no consumo, eu não diria nem a palavra redução, tá? Ao meu ver aqui, e de outros colegas também analistas de mercado, o grande impacto da pandemia no consumo não é a redução, e sim a estagnação do crescimento, tá? Dados da OEC pré-pandemia chegaram a apontar um crescimento do consumo mais recente de um ano para outro que excedeu 4%. Então, a pandemia, na realidade, ela freou o crescimento do consumo. E, logicamente, isso deve ficar aí, perdurar por pouco tempo, né? Agora, outro ponto também que a pandemia até mais pressiona, a pandemia ela pressiona as cotações de café até mais por um outro fator. O café, ele é um ativo de risco, né? O café não é uma commodity meramente agrícola, o café ele é uma commodity financeira também, e é um ativo de risco, ok? Então, toda essa questão de pandemia, ela gera um sentimento de cautela no mercado, um sentimento de aversão ao risco ocasionado pela instabilidade da economia a nível mundial. E quando essa aversão ao risco por parte dos players de mercado ela ocorre, a tendência é que eles liquidem, né, as suas posições nesses ativos de risco e migrem para ativos mais seguros. No caso do próprio dólar, né? E aí já vem o dólar também, a alta do dólar. A alta do dólar estimula exportação, né? Não só no Brasil, mas em outras origens, o que num curto prazo gera esse sentimento de um abastecimento tranquilo, mas no curto prazo, né? A alta do dólar também. O café nas principais bolsas do mundo de café, né? O café é cotado em dólar. E quando o dólar está valorizado, existe um estímulo, né, por parte dos vendedores. Existe um estímulo maior de venda do que de compra, porque a cotação fica mais atraente para vender do que para comprar, ok? Interesse maior de venda do que o de compra na bolsa é um outro estímulo baixista na bolsa também, tá? Agora, todos esses fatores nós estamos colocando, referindo aqui principalmente a ICE Futures United States, que é o termômetro de precificação de café arábica no mundo, né? A gente vem vendo, ela chegou a bater 100 cents por libra-peso, hoje mesmo já chegou a bater 110 cents por libra-peso, ou seja, deu uma reagida aí nesses últimos dias. Em compensação, o dólar que estava 5,80, agora há pouco estava 5,40, né? Mas tudo isso a gente está se referindo para a Bolsa de Nova York, né? Por quê? O café Conilon, em função aí dos intempéries climáticos, né, do excesso de chuvas no maior produtor de café Conilon, café robusta do mundo, que é o Vietnã, acabou nesse último mês promovendo uma elevação das cotações, né, na bolsa, na ICE Futures Europe,
que é a principal bolsa para cafés robusta do mundo, né? Então a gente percebeu uma evolução nas cotações. Mas por quê? Porque o Vietnã, que está em fase de colheita ali, ele teve esse excesso de chuva, vem tendo, né? E isso acarreta o quê? Na perda de qualidade, no atraso do fornecimento e às vezes até na queda da própria produção deles, tá? Um outro ponto também, agora já voltando, falando do Conilon aqui no Brasil, o café Conilon, pela espécie, né, canéfora, ser uma espécie mais rústica, ela acaba suportando esses intempéries climáticos que a gente vem vivenciando esse ano aqui no Brasil, mais do que a espécie arábica, tá? E atrelado a essa resistência maior, né, da espécie canéfora, Conilon, robusta, as chuvas no Espírito Santo, elas retornaram um pouco mais cedo, tá? Então, assim, não estou falando que não vamos ter perda para o ano que vem no café robusta, no café Conilon, tá? Mas as perdas, com certeza, não vão ser tão intensas aqui no Brasil para o café Conilon robusta como para o arábica, tá? Tá. Então, assim, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Mais a longo prazo, quando que a gente deve começar a ver essa mudança? Eu digo isso tanto do lado dos players e quando a gente deve começar a ter números mais exatos dessa perda para o ano que vem. Como você mesmo disse, ainda é cedo, mas a gente já começa a entender melhor o que de fato está acontecendo. Mas quando que esse jogo deve virar e a gente deve bater o martelo? Não, é realmente isso que aconteceu, nós vamos ter uma produção de qual tamanho? Quando que isso deve acontecer para o mercado de café? Muito provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, ok? Então, quando a gente fala a curto prazo, por esses motivos que eu acabei de colocar, as cotações sim devem permanecer pressionadas, né? Aí nesse ano ainda, tá? Mas é muito provável que no médio prazo, ou seja, janeiro, fevereiro, março do ano que vem, quando os números começarem a surgir para a próxima safra, ok? E até quando acabar também esse período, né, de fornecimento amplo, é muito provável que a gente deva ver alguma reação nas cotações, sobretudo do café arábica. Perfeito. João, eu agradeço sua disponibilidade em falar com o NA. É sempre muito bom ter o Procafé aqui com a gente, porque é uma fundação que traz de fato a realidade do que está no campo. Eu deixo o espaço aberto para vocês voltarem mais vezes para a gente continuar acompanhando as reais condições aí do cafeicultor. Ok, somos nós quem agradecemos e vamos ficar aí na torcida, né? São muitos fatores impactando nas cotações do café. Temos outros ainda além desse, o que a gente menciona que hoje são os principais, de curto, médio prazo, sim, né? Mas vamos ficar aí na torcida para que as cotações realmente reajam, né? E para que a chuva venha, né, João? Para que a chuva venha, né? E para que as cotações reajam. Enfim, sem excesso, tem que ter um equilíbrio, né? Para que a cafeicultura do nosso país possa conseguir seguir sustentável, né? A gente agradece a oportunidade e até a próxima. Um abraço, João. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa parada em Varginha para conversar com a Fundação Procafé. Quem falou com a gente hoje foi o João Marcelo Oliveira de Aguiar, que é superintendente executivo da Procafé. Ele trouxe novamente aí esse parâmetro do que vem acontecendo na principal região produtora de café do país. Ele ressaltou que ainda é muito cedo para a gente bater martelo nos números, mas que os analistas, técnico de campo da Procafé já começam a avaliar pelo menos uma perda de 30% para a safra de 2021 aqui para o Brasil, considerando assim o ano de bienalidade baixa e também os impactos ocasionados aí pela seca e pela alta temperatura no café. No curto prazo, para o mercado, o João trouxe que desde o final de outubro, comecinho desse mês, o mercado já começou a entender
que a gente deve ter sim uma baixa nessa produção do ano que vem, mas que nesse curto prazo as cotações devem continuar aí com os ganhos limitados, porque além da safra do Brasil 2020 que está entrando no mercado agora, a gente tem a Colômbia, a América Central que começa a fazer a sua colheita e também pressionam as cotações. As exportações brasileiras elas estão a todo vapor e a gente tem que acompanhar como é que vai ser o desenrolar da pandemia do coronavírus para a gente entender melhor aí nos próximos meses se deve impactar ou não o consumo. E embora os números nos mostrem, a Organização Internacional de Café já trouxe que a gente não deve ter uma queda no consumo de café, mas deve ficar aí estagnado para esse ano. Bom, eu vou ficando por aqui, mas aproveito o gancho para te convidar para ficar por aí, que a gente conversa logo na sequência com o Nelson Carvalhais para conversar sobre as exportações de café do Brasil, que bateu recorde novamente no mês passado. Não sai daí.